Eu gosto da tecnologia, não sou mais, tenho minhas dificuldades, mas gosto, reconheço nela a importância, né, o quanto isso nos facilita a vida hoje no dia a dia, mas eu não abro mão do livro. Se eu tiver que escolher entre ler na tela e ler no papel, eu vou ler no papel. Mas a realidade, crescemos num outro caldo. Essas crianças nasceram já imersas na tecnologia. Então, muito provavelmente, o livro de papel que hoje a gente utiliza, elas vão utilizá-lo lá no leitor digital ou algo por aí, né? Que é uma outra forma de ler, é uma outra forma de estar aí antenado com o seu mundo. Mas, não sei, me dá uma certa nostalgia de ouvir assim. Mas a gente sabe que o mundo muda, né? Por exemplo, as próprias histórias. E um exemplo, Hélio quer falar, eu te deixo falar no segundo, Hélio. As histórias tão conhecidas para a gente, sobretudo essas histórias antigas, como o Chapeuzinho Vermelho e outras tantas e tantas, essas histórias, inicialmente, elas eram contadas para os adultos, não eram para as crianças, porque não existia infância, não existia o conceito de infância tal qual nós temos hoje. Então, essas histórias todas, elas tinham fins dramáticos. Imagina a Idade Média, a carnificina que era, a imundície que era, né? Então, as histórias traziam as punições, né? As mortes como punição e tudo mais. E isso tudo está nas histórias, né? Eu não sei se eu tenho aqui, mas eu vou... eu tenho aqui. Está aqui. Eu acho aqui na própria... Mas, enquanto eu acho aqui, Hélio, você poderia começar. Olha aqui, eu achei. Olha aqui o Chapeuzinho Vermelho. Isso aqui está no prefácio desse livro, Fadas no Divã. Né? É assim. Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e leite para sua avó. Quando caminhava pela floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe aonde ela ia. Para a casa da vovó. Por qual caminho? O dos alfinetes ou o das agulhas? O das agulhas. O lobo seguiu pelo caminho dos alfinetes e chegou primeiro à casa. Matou a avó, despejou seu sangue numa garrafa, cortou a carne em fatias e colocou numa travessa. Depois, vestiu sua roupa de dormir e deitou-se na cama à espera. Entre, querida. Olá, vovó. Trouxe um pouco de pão e leite. Sirva-se também, querida, a carne e vinho na copa. A menina comeu o que foi oferecido, enquanto um gatinho dizia: menina perdida, comer a carne e beber o sangue da avó? Então o lobo disse: tira a roupa e deite-se comigo. Onde ponho meu avental? Jogue no fogo, você não vai mais precisar dele. E para cada peça da roupa, a menina fazia a mesma pergunta e a cada vez o lobo respondia: jogue no fogo, você não vai precisar dela. Quando a menina se deitou na cama, disse: vovó, como você é peluda, é para me manter mais aquecida, querida. Vovó, que ombros largos você tem. E por aí vai, você já conhece, né? Nos moldes do diálogo conhecido até o clássico desfecho. Vovó, que dentes grandes você tem. É para comer melhor você, querida. E ele a devorou. Então, são essas histórias com esse peso e essa gravidade
eu estou buscando aqui um outro livro, que a gente tinha. E foi a partir daí que pegou essas histórias, foi fazendo delas um pouco mais edulcoradas, mais adocicadas, foi amenizando, levando em conta um conceito de criança que já estava, né, começando a acontecer naquele tempo, que isso começa a acontecer justamente quando se precisa escolarizar. Precisa escolarizar, precisa preparar essas crianças para um novo mundo. Né? As cidades foram crescendo, né? As coisas foram surgindo, as tecnologias e tudo mais, e você precisava qualificar. Porque antes você era ferreiro, aprendia a profissão como pai, era pescador, aprendia como pai, e era sempre assim. Né? A aprendizagem não era escolarizada, ela era na convivência ali, no dia a dia. Deixa eu ver se... Mas cadê Hélio? Hélio, vamos lá, meu querido, fale aí. Obrigado, Rômulo. Uma boa De tarde a nada. todos. Boa Eu tarde. gostaria só de acrescer vamos dizer assim, um conhecimento, né, que foi assim conseguido através da tecnologia, né? Que é no quanto você, né, essa tecnologia de filme, né, que eu mexo com isso, e você falando da contação de história, você frisou nas imagens, né? Mas hoje em dia a gente, né, quando constrói um filme, inclusive até na faculdade, né, as pessoas normalmente falam, se atêm somente às imagens, mas o som é importantíssimo. E a tecnologia do filme, né, inclusive do teatro, né? Do teatro também que é bem mais antigo, já existia isso, a sonoplastia. Quando você conta, você inclusive contou a história aí do Chapeuzinho Vermelho e teve um momento que você fez uma sonoplastia, você bateu na porta. Isso eu Isso. acho muito interessante e enriquecedor para a história. Então, no filme mesmo, realmente, a gente sempre comenta isso. Se você tem as imagens, mas se você não tem um som, aquela história, né, você fica entediado ali, não, você praticamente deixa o filme no começo, no meio, né? E quanto mais esses acréscimos, né, esses efeitos que você coloca, você a nível sonoro, você mexe com as emoções. Sim, Então, sim. isso é importantíssimo, inclusive, para ajudar na imagem e mexer com outros conteúdos, Com né? Esses certeza. conteúdos emocionais, que as entonações da voz, né? Tudo isso, né? Isso. Já que quando você não tem esse recurso da sonoplastia, as Uhum. entonações, isso enriquece e ajuda, Exatamente. inclusive, e quando você Uhum. falou, né, nessa mexida que a história dá no inconsciente, né, do indivíduo, seja ele uma criança ou um adulto, então esses sons vão realmente, né, no meu ponto de vista, vão conseguir efetivar, assim, efetuar uma é, ter uma influência maior justamente nesses conteúdos, né? Porque você está Uhum. trabalhando ali muitas vezes quando você coloca, né, um tchan, 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 aí você está ali, né, dando uma expressão de medo, né? Aquilo ali Exato. mexe com o indivíduo lá dentro, né? Uhum. Quando você coloca uma coisa de riso, né? Todos esses efeitos eu acho que são interessantes para contar a história. Ah, Obrigado. nada. Valeu, Hélio. Obrigado pela sua contribuição. E isso que você traz é muito importante e a gente vai falar disso na sequência, porque é justamente o que é que nós, contadores, precisamos trabalhar para que a gente possa trazer essa história de modo mais bacana, bonito, que toque mais. Então, o objetivo da gente é justamente aí, nessa questão dessa transposição, né, do que está escrito para o que vai ser contado, para essa oralidade. Mas queria lhe dizer uma coisa, Hélio. Você deve conhecer Hitchcock, Alfred Hitchcock, né? Assim, acho que é o maior diretor de filmes de suspense. Hitchcock, ele não filmava enquanto ele não tinha a trilha sonora. A trilha sonora, aqueles efeitos, tudo para ele vinha antes. É dali que ia sair todo o restante.
Olha que coisa interessante. Mas só dando mais um exemplo dessa coisa dos finais das histórias, aqui eu estou com esse livro de Luiz da Câmara Cascudo, chamado Contos Tradicionais do Brasil. Esse livro está nas livrarias, é da Editora Global, mas ele também você encontra disponível aí circulando pela internet. Tanto ele quanto o Câmara Cascudo e o Silvio Romero. E o Silvio Romero e o Câmara Cascudo, eles nasceram em 1800 e alguma coisa. Então, eles viajaram por esse Brasil coletando histórias, recolhendo histórias, né? Essas histórias orais. É tanto que no livro deles sempre tem lá o nome da pessoa de quem ele ouviu, né? E olha só, aqui no finalzinho de uma história chamada Amor à Torta, diz assim, e olha como isso traduz bem a época e a forma, né, o preconceito racial e tudo que tinha lá. Aqui trabalhamos os parágrafos que são bem pequenos. Ele diz assim: o príncipe ficou sabendo da malvadeza da escrava negra, mandou prender a Moura Torta e contou a todo mundo a perversidade dela, condenando-a a morrer queimada e as cinzas atiradas ao vento. Fizeram uma fogueira bem grande e sacudiram a Moura Torta dentro até que ficou reduzida a poeira. A moça casou-se com o príncipe e viveram como Deus e seus anjos, querida por todos. Entrou por uma perna de pinto e saiu por uma perna de pato. Mandou dizer ao rei, meu senhor, que me contasse em 4. Lourenço Maria da Conceição, Natal, no Rio Grande do Norte. Então, os finais dessas histórias que a gente conhece eram assim. E quando vocês começarem a ler Luiz da Câmara Cascudo, vocês vão ver que muitas histórias que estão hoje no dia a dia, bonitinhas, adocicadazinhas, elas têm essa raiz aqui. Aqui você tem contos que são de origem europeia, indígena, africana. Então, isso vai sendo... E para cada, por exemplo, cada conto desse, ele tem aí, olha aqui, só de comentários de outras histórias, aonde essa história foi também encontrada, o que muda de uma para outra, e por aí vai, né? E nesse projeto, né, Ouvindo Histórias, a gente pensou como produtos dele, esse curso para formação de contadores e um podcast de histórias antigas que a gente vai disponibilizar no dia 30. Dia 30 teremos uma live, onde vamos disponibilizar, né, 12 dessas histórias que eu e meu grupo de trabalho estamos preparando. A gente tenta o mais que pode manter a linguagem, né, de lá, de trás, de quando foi colhida, mas tem que mudar um pouquinho. E, por exemplo, essa coisa tem uma cena, por exemplo, que o Caro amarra a mulher no rabo do cavalo e sai o cavalo arrastando ela. A gente não vai trazer isso. A gente dá uma adocicada no final, vai retirando isso. Mas a origem dessas histórias é realmente aí. Elas refletem o mundo cruel que era a Idade Média, quando essas histórias, né, foram sendo construídas. E depois, com Perrault, elas tiveram uma outra roupagem, os irmãos Grimm, Christian Andersen, e por aí vai. E até chegar ao que a gente tem hoje. Bom, eu tenho... Antes de seguir aqui, eu gostaria de perguntar para vocês. Eu sei que começamos atrasados, mas imagino que em algum momento a gente tem que fazer uma pausazinha, nem que seja para na água ou ir rapidinho ali fazer um xixi, coisa e tal. Vocês topam levar direto? Preferem um intervalozinho curto e a gente volta? Como é que vocês preferem? Eu sugiro uma paradinha, né? Eu prefiro 5 minutos, né? Para tomar uma aguinha, ir ao banheiro, para não sair, não perder, né? A Pronto. né? Então, vamos fazer aí 5 minutinhos? Fazemos 5 minutinhos e retomamos. Ok? Beleza.
Valeu. Cris, você pode dar uma pausa aí na gravação, né, e reacionar quando retornarmos. Aqui, pronto, abri. Os outros já estão por aí? É mesmo, já cheguei, já. Mas a gente vai conversando. Mas, olha, enquanto a gente vai... enquanto eu respondo sua pergunta, alguém aqui, deixa eu ver quem foi, eu já respondi, alguém me perguntou qual é o livro que tem Amor à Torta. O livro Amor à Torta, essa história, ela aparece em outros livros já mais adocicadas, mas assim, a história mais antiga que eu conheço está aqui em Câmara Cascudo, né? Câmara Cascudo, aí, Contos Tradicionais do Brasil, e está também em Silvio Romero. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Cadê? Aqui. Bom, está também nesse livro, né? Coleção Acervo Brasileiro, também está na internet, de Silvio Romero, e, se não estou enganado, o Silvio Romero, inclusive, já tem mais de 70 anos de morto, já ou seja, domínio público. E ela está aqui, olha quantas histórias. Né? Amor à Torta está aqui, na página 87, e está também no Câmara Cascudo. Né? Tem algumas diferenças de um para outro, foi contado por pessoas diferentes. Olha o Papagaio do Limo Verde. Papagaio do Limo Verde, A Madrasta, Amor à Torta, quem mais aí? Aqui, O Bicho Manjaléu, Os Três Coroados, que eu adoro, né? E por aí vai. Na verdade, eu não sei se todos já estão aí, mas, enfim, vamos andando. A gente combinou 5 minutinhos, vamos seguindo, né? Romy, Oi? me dá um minutinho só para dar um aviso. O pessoal estava cobrando lista de presença aqui no chat, no bate-papo. Aí eu fiz aqui a lista, já está aí disponível, estou botando agora. Vocês têm até às 18h30 para poder assinar. Basta clicar no link, vocês serão direcionados para a página onde deverão colocar o seu e-mail e o nome completo que vocês desejam que estejam no certificado. O nome tem que ser da forma como vocês desejam que esteja no certificado. Viu, gente? Aí pode fazer isso após a aula, ou até paralelo, vocês conseguem fazer sem perder a atenção aqui, que é bem rápido. Obrigada. Arrasou, Cris. Vou continuar. Pronto, eu vou parar aqui esse compartilhamento, certo? Mas, então, respondido aí para você que perguntou, para vocês que quiseram saber onde a gente acha a história. Na verdade, assim, muitas produções de livros de contos que a gente tem hoje circulando, você tem histórias que vêm dessas histórias do Romero, dessas histórias antigas do Câmara Cascudo, mas com uma outra roupagem, não aquela da realidade da Idade Média, mas da realidade de hoje, são muito mais leves, né? Inclusive, tem uma escritora chamada Rosane Pamplona, ela escreveu um livro chamado Novas Histórias Antigas, depois escreveu outro, Outras Novas Histórias Antigas. Também nós temos aí a própria Ana Maria Machado, né?
Histórias à Brasileira, volume 1, 2, 3 e 4. E deixa eu ver qual é que tem Amor à Torta, que tem pronto. No volume 1, você tem também, olha, Histórias à Brasileira, de Ana Maria Machado, certo? Ela tem também essa história, né? Amor à Torta, né? Numa linguagem de hoje, uma linguagem mais corrente, e, enfim, como que ela foi criando e colocando aí, certo? Então, o que acontece? Muitas histórias que a gente ouve hoje em dia vêm dessas histórias aí, que você faz modificações, você atualiza algumas coisas e, enfim, aí é a grande fonte, né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, não me lembro detalhes da história, mas o Macaco e a Velha, por exemplo, eu via quando eu era pequeno. Depois eu fui ouvir o Macaco e a Velha, o Macaco e o Boneco de Cera, há várias versões. Nesse livro, As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias, escrita por Ilan Breman, certo? Ilan Breman. É da Difusão Cultural do Livro, a editora. Então, esse é um livro muito bacana. Todas as histórias são muito boas. Bom, sigamos, então. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com o intuito de que a gente possa tirar esse encontro da gente mais dessa fala minha, apesar de que alguns de vocês têm interagido comigo, eu pensando em trazer coisa para o mais prático, né, da contação, o que é difícil de fazer não só à distância, mas também com um grupo, né, grande assim. Há meses atrás eu fiz uma oficina com um grupo pequeno lá no Macuco Jequitibá, né, de Guararema, e foi muito bacana assim. A gente tinha um grupo pequeno e a gente conseguiu trabalhar muito bacana. Mas fazendo uma pausa, Cris está pedindo para falar. Diga aí, Cris. É que tem um pedido aqui no chat da Ariadne, está pedindo para você mostrar o livro, o último livro que você mostrou aí. O último livro foi esse. As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias. A propósito, Amor à Torta vai estar no nosso podcast, né? Que esse podcast, inclusive, ele vai estar disponível para qualquer um usar. Vai estar lá na internet, vai estar lá no YouTube. O lançamento é dia 30. Nós vamos ter uma live às 20h30 e vocês vão procurar o Projeto Ouvindo Histórias no Instagram ou esse canal lá no YouTube, que está só aberto, mas ainda não tem o material, ele vai entrar só no dia da live, e é um material que vocês podem se utilizar deles, né? Inclusive, foi Hélio, né, que falou conosco mais cedo. A gente está trabalhando com tudo isso, Hélio. Como a gente não tem o corpo, a gente não está ali em presença, a gente não tem o contato, olho no olho, que isso é muito importante, então, o que é que a gente faz? A gente tem que ter esse recurso de modo que a gente consiga contar sem esses recursos, mas com os efeitos sonoros, com música, com a intenção da voz, para trazer, né, esse clima da história, que é um desafio. Com a imagem é mais trabalhoso, mas é menos desafiador, porque com a imagem você está lá, está em presença, você, né, você olha para a pessoa, você pode interagir, né, é diferente, né? Então, algo mais? Sim, mas eu falava de quê antes de Cris falar conosco? Eu estava falando do... Me perdi aqui. Eu fazia um comentário. A questão do desafio de uma turma ser muito grande em relação à comparação com a oficina. Sim, sim, sim. Então, obrigado.
Obrigado, Francisco. Eu gostaria de, durante os nossos 2 outros encontros, de ter voluntários que possam contar história aqui, né? Qual é a ideia? A ideia é que a gente possa ouvir outros contadores, e a gente sempre aprende com o outro. A gente aprende o que acha legal para fazer. Eu gostaria de poder fazer assim também. Ou então a gente localiza ali algo, meu Deus, isso eu não quero fazer nunca, porque eu não gosto. Então, ele tem essa função, né, dupla aí. E a ideia é que a gente possa ouvir a história, que esse contador, se ele está usando algum recurso de bonecos e coisas assim, que ele possa compartilhar conosco como é que aquilo é feito. Então, assim, não é uma coisa longa, né? É uma história curta, e se você usa um cenário, se você usa materiais, pronto, você já chega com o seu cenário armado, e depois a gente vai conversar. Porque o que a gente vai fazer depois, entrar, é justamente nessa prática, né? Como é que se conta? O que é que conta? Como é que se constrói a contação? Como é que eu transponho essa coisa do papel para o oral da contação? Então, o foco da gente, o que fizemos até agora, é fazendo assim um lastro comum a todos nós, para a partir daí a gente ir entrando nesses detalhes. A propósito, alguém gostaria de contar uma história agora? Alguém? Ninguém? Vou contar. Eu posso... Vai, Cris. Eu pensei em contar a partir da proposta da colega que ela falou para perguntar a você. Existem histórias para adultos? É diferente de adulto para criança? Aí você falou que não, que realmente não existe. Que existe é o texto, o contexto, né? A mesma coisa que adolescente. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, que eu uso muito ele, e ele é cheio de metáforas. Ele é pequenininho, uma história pequenininha, mas é cheia de metáforas. Então, para o adolescente é fantástico. Sim, mas olha, Miriam, só fazendo um parênteses na sua fala, a contação, né, essa coisa do contador, como é que eu faço para contar, o que eu uso para um, eu uso para o outro, a técnica. O que vai variar é se eu preciso de materiais ou não, e também até o tema. Tem tema que não é interessante para uma criança pequena, porque ela nem alcança. Aí já é uma história para adulto, porque é um tema que o adulto consegue, né? Mas vamos lá, desculpe interromper. Essa história que eu vou contar, por exemplo, não é para criança. Sim. É para adultos. E, na verdade, são para as mulheres. Tá bom? Ok, vamos lá. Espera aí um instantinho que eu vou chamá-la. Vou chamar a história. Legal. Já gostei. Eu tenho uma produção. Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem muito rico, mas estranho. Ele trazia um certo temor, talvez, um olhar diferente para ele das outras pessoas. Ele tinha a barba azul. Era a única coisa de diferente naquele homem. Ele tinha barba azul. Mas da fazenda dele, uma senhora muito ambiciosa. Ela tinha
5 filhos. Dentre eles, 2 mulheres, muito lindas. E essas meninas tinham muito medo daquele homem. Aquele homem era estranho, tinha uma barba azul. E ele tinha um olhar muito estranho, elas não gostavam. Mas a mãe queria aproximar as filhas daquele homem, pois o seu palácio era o mais imponente daquela região. Por que não uma das suas filhas ser dona daquele palácio? As meninas nem pensaram. E ele arranjou uma forma de amenizar aquele estranhamento. Fez uma belíssima festa e convidou todos da região. Enquanto isso, durante a festa, cortejou uma das meninas e ela passeou por todo o palácio. Ah, como ficou encantada! Era tudo muito lindo. Parecia frio, mas era bonito. E então, ela aceitou o casamento. Foi outra grande festa. Foram muito felizes. Trocavam carícias onde todos podiam ver. Até que um dia, ele foi fazer uma viagem e a chamou. Querida esposa, irei fazer uma longa viagem. Não sei quando retorno. Vou lhe entregar todas as chaves do meu palácio. Você poderá passear, trazer suas amigas, oferecer o chá da tarde. O palácio está sobre você. Faça o que quiser, meu amor. Agora, por favor, não abra a porta do último quarto, no último andar, que é dessa chave. Não abra, pois se você abrir, eu irei saber. Essa chave é mágica e ela irá lhe contar assim que chegar. Ela prometeu ao seu marido. Os dois trocaram carícias, beijos, ele montou o cavalo e viajou. Ela mandou chamar a irmã, fez uma festa com as amigas, todas passearam pelo jardim, por todos os cantos daquele palácio. Ah, as amigas essas ficaram até com inveja, por tanta riqueza possuía aquela menina agora. Mas aconteceu alguma coisa que ela não se aquietava, ela pensava o tempo inteiro naquele quarto, naquela chave. Até que chegou a hora que todos foram embora. E ela, mais que rapidamente, subiu as escadas e foi. Chegando até a porta do quarto, ela enfiou a chave, rodou, olhou. Não tinha nada de estranho. Até que a porta, ao canto da parede, entrou uma flecha de luz. E ela olhou e tinha sangue por todo o quarto. Empendurado ao teto eram mulheres, todas mortas. Ela, mais que depressa, foi dando de ré, escorregou ainda, enfiou a chave. Ela estava suja de sangue, assim como a chave. E ela, mais que depressa, desceu rápido, se lavou aquela roupa, lavou todo o caminho, limpou, tentou limpar a chave. Mas a chave não limpava. Ela até mudou de forma. A sua vida virou uma turbulência de tranquilidade. E agora, como vou entregar ao meu marido a chave? Logo vai saber, ele disse que a chave me denunciaria. Antes de parar de pensar, ele voltou. Houve algum problema no caminho
do qual a viagem foi interrompida. Ela falou: marido, ela voltou tão rápido. E aí, como foi? Ah, foi tudo ótimo. Foi uma maravilha. Foi, que bom. Você trouxe suas amigas, sua família? Sim, tomamos chá, passeamos pelo jardim. Ele olhou nos olhos dela e falou: tem alguma coisa estranha em você, alguma coisa no seu olhar que me esconde algo. Imagina, marido, era a saudade de você. E ele pediu a ela as chaves. Ela os entregou e quando ele viu a chave de formato diferente e ainda manchada de sangue, não pensou duas vezes. A pegou pelos cabelos e disse para ela: você é igual a todas as outras e terá o mesmo fim que ela. E a arrastou pelo cabelo quando ela disse: por favor, marido, por favor, deixa eu rezar antes de morrer. Me dê 15 minutos para rezar. Por favor. 15 minutos e mais nenhum segundo. Ela foi correndo no quarto e gritou: Ana, minha irmã, Ana, olhe do alto da janela para ver se nossos irmãos estão chegando. Ana olhava e falava: tá vindo, olhe rápido, minha irmã. E Ana olhava e de longe via alguma coisa e dizia: está vindo. Não, não, minha irmã, não é ninguém. Era só um rebanho de pássaros passando. Minha irmã, olhe, por favor, olhe se eles estão vindo. Veja se nossos irmãos estão chegando. E ela olhava e dizia: não, são as árvores batendo. E ele, enfurecido do outro lado, gritava: saia logo deste quarto, acabou seu tempo. E ela: Ana, olhe. Quando ele voltou ao quarto e saiu arrastando a mulher pela escada, Ana gritava: minha irmã, nossos irmãos, são eles mesmo. Veja, é ele. Ela não mais ouvia, porque ele arrastava ela pela escada com toda a sua fúria e desejo de igualdade às outras, aquelas que estavam naquele quarto. E quando ele começou a subir a escada, a porta do palácio abriu. E os irmãos começaram a soltar flechas. E ele soltou a mulher e saiu correndo, subindo as escadas, e foi subindo, e as flechas foram acertando, e ele caiu lá embaixo. A irmã suspendeu, a outra se abraçaram, os irmãos voltaram, houve um grande abraço. Depois, ela mandou que enterrasse todas as mulheres no jardim e fosse coberta de flores, de rosas, cada túmulo uma rosa de uma cor. Chamou a família e algumas pessoas que moravam por ali e não tinham tanta sorte econômica para vir morar no palácio. Queria vida, alegria, crianças correndo. E um dia, ela sentada na porta, acho que não faz muito tempo, passou um lindo rapaz, muito bom. E dizem que eles casaram e foram muito felizes. Assim me contaram, assim lhes contei. Muito obrigada. Essa história é uma releitura. Depois eu pego para mostrar o livro da autora, né? Tem a minha releitura, a minha leitura do texto, mas o texto é de uma escritora argentina até. É uma história muito interessante para o mês de março e que jamais eu vou contar para uma criança. Né? Miriam, eu queria agradecer por você ter lido, porque
É da Mulheres que Correm com Lobos, né? Tem a Olha aí, avaliação. É por isso que eu estava aqui empolgado também. Também. É uma tenho das versões, né? Corre com Lobos, a versão da Mulher que Corre com Lobos, o final é diferente, né? E que cada escritor, cada autor tem o seu olhar no seu final, né? E eu, como uma narradora, tenho o meu final com um jovem rapaz recomeçando uma vida nova. Maravilhosa. Seu áudio de diversão, Miriam. Parabéns, Miriam. Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é isso? Não, é isso. O que eu achei massa dela foi isso, que na leitura que eu tinha feito, né? Falei, olha, aqui ela modificou, mas ficou massa, ficou maravilhoso. Adorei. Mas é o que... No caso, essa questão, essa alteração aí, dessa ressignificação, que não é porque a pessoa passa por traumas que ela não pode recomeçar. Então, é aquela questão do conto falando a cada um nas suas experiências e fazendo nessa modelagem, essa ressignificação, que é maravilhosa, muito bom mesmo. Isso mesmo, Cris. Obrigado. Obrigado, Miriam. Mas é isso. Olha, é o que se faz. Por exemplo, Ana Maria Machado, nessa coleção, ela pega essas histórias antigas, reconta, né? Qual é o nome dele? É o Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo é maravilhoso, adoro ele. Adoro. Então, eu acho que eu tenho quase todos os livros dele. Então, esses livros dele, você tem essas histórias antigas que ele vai catar lá, né? E aí reconta. Então, tem um monte de livros dele. Por falar em livros, tem uma outra escritora, né? Esse livro chamado Lendas Brasileiras, né? Ele é editado pela Sá Editora. São 27 contos para crianças. E esse conto também tem aqui, esse que eu falei do macaco e a velha. Cadê? Não estou achando aqui. Mas, enfim, a Carmen Dolores escreveu lá atrás, ela é de 1000 e quanto, meu Deus? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Bom. Ela, 1890, e viveu até 1930. Né? Então, esses contos aqui também já tem mais de 70 anos da morte dela, então já estão também como enfim, é público. Como é que a gente chama? A questão do direito autoral é domínio público. Ô, tio, estão me perguntando aí qual foi o primeiro livro que ele mostrou agora. O primeiro livro que eu mostrei agora? Laís. Aqui nos últimos momentos, você tinha falado aqui dessa coleção de Ana Maria Machado, Histórias da Brasileira, que tem várias histórias antigas, são 4 volumes. Falei também da Novas Histórias Antigas, da Rosana Pamplona, e tem outras novas histórias antigas, e também do Ricardo Azevedo. Aqui, essa aqui, Histórias de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões. E nesse livro aqui são umas 4, 5, 6 histórias, uma coisa assim. Tem o Armazém do Folclore, tem vários livros. E muitas dessas histórias dele são vindas daí. Essa, como eu falei, do Wilhelm Bremen, né, O Macaco e a Velha, e várias outras. Também a fonte é aí. Silvio Romero e a Câmara Cascudo. E é isso. Quem conta, aumenta um ponto, uma vírgula, um parágrafo, um personagem, e por aí vai. Né? E a prova disso é que essas histórias que estão lá em Câmara Cascudo, por exemplo, ele teve o cuidado de fazer esse apanhado, né, e catalogando como essas histórias se modificaram. Então, no país está, os personagens não são pessoas, são bichos, e tem uma variação da história. Então, ele vai trazendo essa coisa dessa pesquisa, que é bem interessante. Tem um outro... desculpe eu estar assim, mas é que os livros estão atrás de mim aqui.
Marco Aurélio, Contos Folclóricos Brasileiros. Né? Então, ele traz vários, assim, bem curtos. Bem curtos. Né? Esse, inclusive, foi um livro que ia para o lixo. E aí, eu achei, digo, o que são esses livros aqui? Estão secando. Queriam jogar fora, separamos algum, e aí, olha que maravilha. Maria, a mesma que... Maria... Foi a da história que você contou agora? Isso. Esse é... Como é o nome desse aí? É Barba Azul. É Barba Azul mesmo. Ô, tio. Anabela Lopes. Anabela Lopes. Diga, Hans. A mesma... A Maria que perguntou sobre as... Não, Maria perguntou se você tem como depois compartilhar essas referências. Tenho. Eu posso depois colocar aí para vocês. Não posso fazê-lo agora, além de mostrar, mas para o próximo encontro eu posso disponibilizar. Junto com o PDF, o slide aí que o pessoal também está pedindo. Uhum. Você pode ceder. Enfim. Bom, mas antes da gente seguir, talvez seja o caso de a gente ouvir mais uma história. O que vocês acham? Cris ia contar um. Cris, aí. Bom, ótimo momento. Vai, Cris, ou vou eu? É você, Romy, sabe por quê? Eu coloquei até o fone aqui, porque caiu um torozinho aqui que quase não dá para ouvir nada. Se eu for contar, acho que vocês estão ouvindo, ó. Uhum. Mas assim, no final ou em outro momento, eu posso contar assim. Pronto. É só amenizar aqui. Tranquilo. Mas então, vamos então contar o macaco e o moleque de cera. E o moleque de cera, o boneco de cera, na própria Carmen aqui, acho que ela tem essa história. Tem o macaco e o moleque de alcatrão. É uma outra variação dessa história, o macaco e a velha. Né? E se você vai ver que a editora, eles mantiveram exatamente como foi, né? Eles trazem aqui, inclusive, uma foto da edição original do livro. Cadê? Onde é que está isso aqui? Deixa eu achar aqui rapidinho. E é interessante, porque o livro para criança era uma outra coisa. Bom, isso está aqui em algum lugar. Sim, aqui, justamente na segunda página. Não sei se vocês conseguem ver. Olha, eu vou subindo devagarzinho. Imagine hoje como são bem ilustrados os livros, até aqueles com um texto vagabundinho, às vezes trazem uma ilustração riquíssima, mas o texto ruim. Porque o que acontece muito, tem editoras, sobretudo essas que fazem livros muito baratos, elas às vezes têm uma ilustração, às vezes até de capa grossa, mas o texto às vezes está tão cortado, que às vezes não faz sentido. E eles, sim, mas eles o quê? Cadê a referência desse eles lá atrás? E às vezes você não acha. Desculpem. Mas vamos lá. Vamos no Macaco e a Velha. Era uma vez uma velha que morava num sítio e ela tinha uma plantação de bananeiras. Bananas era a fruta favorita da velha. Certo dia, não tendo como alcançar as bananas lá no alto do cacho, a velha sentou-se numa pedra e ficou a admirar as bananas, desejando comê-las. Tão madurinhas,
estava água na boca. Com pouco, apareceu lá no alto da bananeira um macaquinho. Ele trepou no cacho e começou a fartar-se das bananas. Foi aí que a velha teve uma ideia. Ei, macaquinho, joga uma banana para mim. E o guloso do macaco continuava a comer sem dar ouvidos à velha. E ela insistia. Ei, macaquinho, por favor, jogue uma banana para mim, bem madurinha. E a velha tanto insistiu, gente, que o macaco desandou a comer as bananas e jogar casca na cabeça da velha. Para quê? A velha ficou muito aborrecida e resolveu dar uma lição no bicho. O que ela fez? Foi à feira, comprou um monte de cera de abelha e, com a cera, ela fez um moleque, um boneco de cera, aparentando um moleque vendedor de frutas. Botou roupas de trabalho nele, botinas, chapéu e um balaio na cabeça, cheio de bananas madurinhas. Botou assim na frente da casa e escondeu-se, esperando pelo macaco. Com pouco, o bicho chegou. Olhou para o boneco, deu aquela volta, aí disse, hoje é dia de fartura e de moleza. Muita fruta e eu não tenho nem que colher. Ô, moleque, me dá uma banana, vai. E o moleque, calado. E o macaco insistia. Ô, moleque, me dá uma fruta, vai. E o moleque, calado. Com pouco o macaco aborreceu-se. Ô, moleque, me dá uma banana, senão eu te dou um tapa. E o moleque, calado. O macaco, então, desandou a mão no boneco de cera e ficou com a mão presa, grudada na cera. Moleque, solta a minha mão, senão eu te dou um outro tapa. E o moleque, calado. E ele desceu o tapa, ficou com a outra mão presa. Ô, moleque, solta minhas duas mãos e me dá minha banana, senão eu te arrumo o pontapé. E o moleque calado. O macaco desandou-lhe o pontapé e ficou com ele grudado na cera. Moleque dos diabos, solta minha mão, minhas mãos e meu pé, senão eu te dou uma outra pesada, um outro chute. Moleque calado. O macaco, então, deu-lhe outro pontapé e o pé ficou preso. O macaco se aborreceu. Larga as minhas duas mãos e meus dois pés, se não te dou uma umbigada. E o moleque, calado. Zangado, o macaco deu-lhe uma umbigada e ficou com a barriga presa. Aí chegou a velha. Agarrou o macaco e, para susto da velha, ela agarrou o macaco e matou o macaco. E, para susto da velha, o macaco cantou. Me mata devagar, que dói, 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 eu também tenho fome, dói, dói, dói. Me mata devagar, que dói, 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 eu também tenho fome, dói, dói, dói. A velha não lhe deu ouvidos. Começou a esfolar o bicho, tirar a pele. E o bicho começou a cantar. Me esfola devagar, que dói, 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 eu também tenho filhos, dói, dói, dói. Depois, a velha temperou o macaco. E o bicho a berrar. Tempera devagar, que dói, 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 eu também tenho fome, dói, dói, dói. Na hora de colocar o bicho na panela e cozinhar, ele cantou. Cozinha devagar, que dói, 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 eu também tenho fome, dói, dói, dói.
Finalmente o macaco estava pronto. A velha colocou a mesa e, animada com um cheiro gostoso que exalava, começou a comer. E o bicho não desistia. Me come devagar, que dói, dói, dói. Eu também tenho fome, dói, dói, dói. O bicho cantava e a velha, nem tchum, continuava a comer com gosto. Comeu, 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 até sobrar somente ossos. De tão empanturrada, a velha suava, que nem se mexia. Daqui a pouco começou a sentir umas andanças na barriga. Esse macaco não me caiu bem. E foi aí que, de repente, ela começou a ouvir uma voz que falava dentro dela. Me tira daqui! Me tira daqui! A velha mal acreditou seus ouvidos. É você, macaco? Sim, sou eu. Quero sair. Ora, saia pela boca. Pela boca não. Tem cuspe. Sai pelo nariz. Pelo nariz não. Tem muita meleca. Ah, macaco, sai pelo ouvido. Ah, pelo ouvido não. Tem muita cera. Quer me encerar, é? Ora, pois, sai por onde quiser, macaco. Naquele instante, a velha sentiu um comichão na barriga e fez força para se levantar. Para quê? Sem querer, soltou um pum que se ouviu a uma légua de distância. A velha suspirou aliviada, mas com pouco se assustou ao se dar conta de que aquele estampido não foi só ar. E descendo pelas pernas da velha e pelas saias, um monte de macaquinhos lhe faziam caretas e cantavam. Eu vi a bunda da velha, ia. Eu vi a bunda da velha, ioiô. Eu vi a bunda da velha, ia. Eu vi a bunda da velha, ioiô. E entrou pelo pé do pinto, saiu pelo pé do pato. Quem quiser que conte mais 4. É isso aí. Que bom, obrigada. Foi muito bom. Vi a bunda da velha. Depois dessa velha, nunca mais vai querer saber de macaco. Vocês ouviram a música, não? Ah, que bom. Então, você cantando. Ah, não, tem uma musiquinha aqui que eu separei, mas aí eu vou ter que colocar... eu vou ter que tirar o fone. Deixa eu colocar ela aqui. Eu contar a versão... Deixa eu ver se dá para... Tem que compartilhar a tela e clicar no canto inferior esquerdo para adicionar o áudio. Então, share sound. Exatamente, compartilhar áudio. Deixa eu marcar aqui também a tela, né? Aqui, que maravilha. Não, espera ainda. Só um segundo. Bom, vou por aqui que é melhor. Aqui. Eu vi a bunda da velha, eu vi
vi a bunda da velho. Eu vi a bunda da véia, eu vi a bunda da velho. É isso aí. Bom, deixa eu voltar aqui para parar o compartilhamento. É isso. Essa é uma das histórias que está lá no podcast da gente. Essa, inclusive, é uma das musiquinhas que essa história tem, né, que foi arranjada aí por Luciano Bahia. Mas, então, 16h33. Vamos nós. Vamos entrar, gente. Olha, esse primeiro momento nosso, a gente tem muito mais falatório, essa coisa toda. Muito provavelmente algumas pessoas estavam buscando aqui uma coisa bem prática e de como fazer bonecos, isso, aquilo, blá, blá, blá. A gente vai ter um pouco disso, sim, mas eu achei que ter esse lastro comum seria importante para a gente. De modo que eu tenho aqui uma... Não sei se vocês conhecem esse livrinho. É um livrinho do Celso Sisto. Vocês conhecem Celso Sisto? Ele, inclusive, olha, Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias. Celso Sisto. É muito bom. É um livrinho pequeno, curto, mas assim muito rico. E eu separei um texto desse livro aqui para que a gente possa... Eu acho que ele amarra muito o que a gente vai fazer aqui, né? Nessa sequência. Deixa eu abrir aqui esse texto, compartilhar com vocês.